Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria, e Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Estamos aqui na Rádio Capela, começando mais um programa Momentos Espirituais. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio, friozinho, fresquinho, aqui na cidade de Vinhedo. Estamos felizes pela oportunidade de falar sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar de um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, cujo tema era amar ao próximo como a si mesmo, também chamado de o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos começar o programa lendo as palavras de Jesus e depois nós vamos comentar, e gostaríamos que os amigos ouvintes que quiserem participar liguem para a rádio, acessem o nosso canal no YouTube, utilizem todos os meios de comunicação possível para entrar em contato conosco. Lembrando que vocês já sabem, né, o telefone da rádio é 3876-6846, né, e vocês podem também ver os programas gravados, todos estão no YouTube. É só buscar CEPT Vinhedo, CEPT Vinhedo, e vocês vão encontrar os nossos programas lá. Então vamos ler a palavra? Vamos lá, boa noite, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos ler então o maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito só dos seus se calarem, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, de versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que gostariais que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostariais que eles vos tratassem. Lucas capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendessem sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar sua dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então, o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas,
agarrou pelo pescoço, sufocando-o e dizia: paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: tende um pouco de paciência que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do fundo do coração as faltas que tiverem cometido contra vós. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Obrigado, Vera. Nós esquecemos de fazer a introdução, né, das pessoas que estão aqui no programa. A Vera veio mais uma vez nos brindar com a sua presença aqui, com a sua voz linda, né, no microfone. Obrigada. Obrigado por essa leitura gostosa. Está aqui também o João conosco hoje e o Marcos na mesa de som. E eu sou o Fábio, né? E gostaria já de começar falando sobre essa leitura que a Vera acaba de fazer, nesse lindo trecho, né, da palavra de Jesus, onde ele fala que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o maior mandamento. E ele não só fala que é o maior mandamento, ele fala assim: aí está toda a lei e os profetas. O que será que ele quis dizer com isso, né? Bom, se a gente fosse explicar em pouquíssimas palavras a Bíblia em si, né, falando do Antigo Testamento, mais especificamente, porque na época de Jesus só existia o Antigo Testamento, ou seja, ele estava escrevendo com a sua vida o Novo Testamento, né? Então Jesus, se referindo à lei e os profetas, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E o que é esse Antigo Testamento? É a história que foi passada de pai para filho, né? Até descobrir, até inventar-se a escrita, né? E aí as histórias começaram a ser escritas, mas antes eram só de boca a boca, né? De pai para filho, era tudo memorizado. Começando lá no início da civilização, de onde eles tinham conhecimento, onde eles retratam que houve um tronco de uma civilização, né? Um casal mais antigo que eles têm ideia, que representava simbolicamente o começo da civilização para eles, que era Adão e Eva, né? E isso estaria há 4.000 anos antes deles, de Jesus, mais ou menos. Então, a partir dessa existência desse casal que foi criado por Deus, existe uma saga dessa civilização que veio desse casal, né? Que surgiu desse casal, onde essa saga inicia-se com o pecado, né? Ou seja, com o erro, com o desvio do caminho, com o desvio da rota. Eles começaram a crer-se, né, em si, né? A crer mais na vontade deles, na capacidade deles, ao invés de humildemente crer no Senhor, em Deus, né, e seguir a Deus, eles passaram a seguir o seu próprio instinto, a sua própria vontade, o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho, e aí instalou-se o pecado, então. Aí depois do pecado, Deus, que nunca nos abandona, né, faz uma aliança com a civilização que segue, falando assim: olha, eu vou ensinar a vocês, e vocês, que são os irmãos mais velhos das outras civilizações, vão então ensinar a eles, aos outros irmãos, às outras civilizações. Essa é a aliança que eu faço com vocês. Então esse é um outro estágio, né? O primeiro estágio foi a criação, então, né, do ser humano, simbolizada nesse casal. O segundo estágio foi o pecado, né? Ou seja, o erro, o desvio da rota, o desvio do caminho, ou afastar-se de Deus, deixar de ser a imagem de Deus, não querer mais ser. E aí vem o terceiro estágio, que é essa aliança, onde Deus propõe ensiná-los, em troca de que eles ensinem aos outros irmãos.
E aí vem a falha dessa civilização. E na falha dessa civilização acontece uma consequência, uma punição, que é o exílio dessa civilização. Então a civilização é exilada, sofre por muitos séculos, né, no exílio, se eu não me engano são 4 séculos, e depois, aonde eles vão lá expiando, né, esses erros, repensando, refletindo, melhorando, eles são convidados à regeneração, né? Eles são convidados ao êxodo, a sair desse sofrimento e a se transformarem, né, para melhor. Redenção se chama essa parte. Então a gente falou de criação, a gente falou de pecado, a gente falou de aliança, a gente falou de exílio e falou de redenção. E todo esse processo foi marcado por muitos ensinamentos. Jesus, que vinha coordenando os trabalhos de evolução do ser humano lá do plano espiritual, ele sempre mandou emissários, que foram profetas, né, conhecidos como profetas, a nos ensinar todo esse tempo, né? Então o profeta vinha, deixava muitos ensinamentos, passava esse profeta, vinha outro profeta, até que veio Moisés, que foi uma pessoa que deixou uma lei social, uma lei civil escrita, que até hoje é aproveitada, né, em muitas civilizações, inclusive na nossa. Claro que adaptada, né, porque muitas coisas já não servem mais para o nosso estágio evolutivo. Então essa lei que tinha uma parte civil e que tinha uma parte de Deus, como por exemplo os 10 mandamentos, né, nós consideramos uma lei divina porque ela serve até hoje em todos os lugares, em todos os tempos e em todos os povos. E tinha também a lei civil que servia para aquela civilização daquela época, né? Então Jesus vem e fala assim: olha, aí está, nesses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, toda a lei e todos os profetas que passaram nesses 4.000 anos antes de mim. Então resume tudo isso que eles vieram te ensinar nisso. Porque quem ama o próximo já está, quando a gente fala em amar ao próximo, já está embutido aí o perdão, né? Ou seja, o perdoai 70 vezes, 7 vezes. Já está embutido não colocar a candeia debaixo do alqueire, né? Já está embutido aí o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Já está embutido aí o dai a César o que é de César. Todos os outros ensinamentos, né? E tudo que está para trás de Jesus também está embutido nesse ensinamento. Por quê? Porque é Deus, que é o nosso Criador, e a criatura, né, que somos todos nós. E aí o convívio harmonioso no planeta Terra. Né? Então essa era uma pequena introdução que eu queria fazer antes da gente começar, né? E se alguém de vocês quiserem falar alguma coisinha para começar, está aberto o microfone. Se não quiserem, eu continuo, porque eu estou que nem uma tagarela hoje. Então, o mais bonito desse trecho do Evangelho é porque ele trata pura e simplesmente do amor. E assim, é uma semana tão boa pra gente falar de amor, né? Onde a gente comemora o Dia das Mães, né? Que no que a gente tem pelo mundo aí, a gente considera o amor de mãe um dos amores mais puros que tem, né? Semelhante assim ao amor de Deus por nós. A gente poderia resumir assim, né? Eu acho ainda que a criatura humana ainda não sabe o que é o verdadeiro amor, porque a partir do momento que a gente amar, é aquilo que você falou, a gente não precisa nem perdoar. A gente não vai ter zanga com ninguém, não vai ter mágoa com ninguém, não é verdade? E assim, esse amor que trata Jesus, é um amor, eu considero muito mais além. E a partir do momento que eu comecei a raciocinar sobre o que Jesus queria dizer sobre o amor, né? Você começa a amar mais o mundo. Todas essas criaturas que compartilham desse mundo conosco. Na verdade, é um amor universal mesmo, né? E a partir do momento que o homem, nós que estamos aqui como já colaboradores, né, na obra da criação, nós temos inteligência. Então, se nós temos inteligência, está na hora de usá-la, né? Começar a usar para isso, né? Então, nós vamos ser... Qual que é o nosso destino? Ser co-criadores, né? Colaborar na obra da criação. Está na hora da gente começar a raciocinar sobre isso. Sim, muito né? bem. João, você quer falar alguma coisa?
Boa noite. Boa noite a todos, ouvintes, amigos aqui. Obrigado pela oportunidade. E eu acho, assim, o amor, né, quer dizer, o tema, né, pegando um gancho, né, que a nossa querida Vera falou, o tema é realmente maravilhoso, né, o amor. E aí vem aquela dúvida, né, a gente, como é que é amar? O que é amar? Como é que a gente faz para amar? Como é que a gente faz para mudar, né, essa realidade que a gente vive, que a gente fica sempre, né, a gente vem primeiro falando, né, a gente quer observar, olhar o outro lado do mundo. O mundo está ruim, tem tanta gente ruim, tem tanta coisa acontecendo, gente roubando, corrupção, não sei o quê. Mas o que nós estamos fazendo para mudar isso daí? Né? E como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai aprender esse sentimento, igual, né, o nosso querido Fábio falou assim, como Jesus disse, né, que o sentimento por excelência é o amor. Então, como é que a gente transforma esse nosso ambiente, essas vibrações, onde a gente vive mergulhado nessas vibrações, né, todo esse magnetismo, transforma isso em amor, né? Como diz, inclusive, um texto aqui desse capítulo 11, só pegando aqui, quando Lázaro, né, ele, falando nas instruções dos Espíritos, né, a lei de amor, Lázaro diz assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, né? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. E aí, Lázaro, só para não ler tudo para si, mas no finalzinho, Lázaro conclui de uma forma assim poética esse tema tão maravilhoso, né, dizendo assim que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que aos bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. E aí a parte mais linda da poesia é o seguinte, ele diz assim: será então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma. Que coisa linda, né? Os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, quando a gente aprender a amar realmente, entender o que Jesus quis dizer com isso, né, a gente vai fazer meio que um exercício, né? Quando a gente conseguir amar, a gente vai ter essa sensação maravilhosa aqui na alma, enquanto encarnada, e que são assim, um prelúdio de como é a vida celestial nos mundos mais avançados, que é o nosso objetivo, né? Então era isso que eu queria, assim, me veio quando nos comentários de vocês dois, eu me lembrei dessa... Ô João, eu procurei no dicionário o que é amor, né? Mas eu fiquei tão decepcionado porque as definições que estão nos dicionários são muito vulgares, são definições muito pequenas, eu acho, para essa palavra tão linda, tão maravilhosa que Jesus nos colocou como sendo a emanação do próprio Deus, né? E ele fala assim de sentimento de querer bem, até aí tudo bem, né? Mas ele fala também de impulsos sexuais, ele fala também de atração física, fala de atração sentimental, não sei o que, mas eu achei assim que dava para explorar mais, dava para ir muito mais longe. E aí eu comecei a refletir sobre o que é amor e comecei a pensar assim, que vamos começar igual o dicionário fala, né? Que o amor é querer bem, né? Ou querer o bem para alguém. Mas o amor vai além disso. O amor é assim, é alguém ser importante pra gente, ou alguma coisa, né? Ou algo ser importante, ter importância para nós, ter relevância. Essa alguma coisa a gente dar certo valor para ela. Essa alguma coisa como que nos estimular, a nos fazer feliz por essa alguma coisa existir,
não é? De certa forma, essa alguma coisa nos motivar, né? A viver bem, a conviver com ela e estar alegres por viver com ela, em conviver com ela. Olha que legal. Então o amor é aquele sentimento que nos traz a alegria da partilha, né? De estar juntos, de conviver, de viver com. É como se fosse um incentivo, é como se fosse uma força motriz, como se fosse um motor que nos impulsiona a viver. O fato de ter aquele amor ali por aquele ser, né? Não é bonito isso? Você foi muito feliz com a sua colocação, muito mesmo. Então, assim, essa força motriz, esse incentivo, essa alegria. Então, se o amor por alguma coisa é isso, imagina o amor por Deus, que tem que ser acima de todas as coisas. Então, o amor a Deus, ele não é uma força que me dá ânimo para viver, é o ânimo da minha vida, né? O amor a Deus sobre todas as coisas tem que ser a alegria da minha vida, o incentivo, o estímulo da minha vida. Então, Vera, é como se fosse assim, ao invés de eu acordar de manhã e falar assim, tem que mandar um e-mail para fulano, né? Ou, nossa, a pia está lá cheia de louça para lavar. Nossa, meu tênis está um fedor de chulé, tem que pôr ele para fora. Nossa, fulano vai vir aqui em casa hoje, tem que arrumar, né? O trabalho tá não sei o que, tem que vender o carro. Não é nada disso. Não é esse o motor da vida, não é esse o que nos estimula, não é esse o que nos traz alegria de viver, o ânimo, o prazer de estar vivo, não é isso. Então o amar a Deus sobre todas as coisas é abrir os olhos de manhã e falar assim, Deus está aqui, que alegria, né? Deus está aqui, que prazer, Deus está comigo, quero viver, quero fazer, quero existir, né? Porque Deus está comigo. Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar o dinheiro sobre todas as coisas, né? Não é amar uma pessoa sobre todas as coisas, não é amar as minhas posses sobre todas as coisas, não é amar a mamão sobre todas as coisas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que isso que é que Jesus quis dizer. Como o João leu ali pra gente, é um amor transcendente, né? Uma coisa que está ainda longe, difícil, mas é possível. E Jesus veio mostrar pra gente a situação ideal, aonde nós temos que chegar. Ele não veio falar pra gente que a gente tem que estalar os dedos e já tá com esse sentimento dentro de nós, né? Mas ele veio mostrar pra gente o norte, o caminho, né? A verdade ele veio mostrar pra gente, a vida, né? Então nós vamos ter que chegar lá, devagarzinho, porque o João acabou de ler que no começo éramos instinto, né, João? Que o Lázaro falou. Exatamente. Depois nós passamos a ser o quê? Sensações. E nós estamos nas sensações, né, Vera? Estamos muito nas sensações. Estamos vivendo nas sensações, que também podem ser chamadas de ilusões, porque essas sensações são todas da matéria, né? Nós estamos nas sensações da beleza física, nós estamos nas sensações da atração sexual, nós estamos nas sensações do prazer da gula, né, da degustação, nós estamos na sensação do poder, do comando, né, da sensação do ser mais importante do que os outros, na sensação de que tudo para mim, né? Então nós estamos vivendo as sensações, também conhecidas como ilusões, que vai chegar uma hora que nós vamos entender que não é isso o sentido da vida, né? O sentido da vida é o amor, né? É o amor. E como amar a Deus, que é o Criador, e não amar a sua obra, né? Que é a criação ou a criatura, né? Então acho que aí a gente já começa a refletir para o outro lado, né? Desse ensinamento. Estou falando demais, alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, queridos amigos, boa noite, ouvintes, boa noite, colegas de mesa. Bom, quando eu vim pensando sobre esse programa, sobre o que nós falaríamos, sobre essa lição maravilhosa do Evangelho, eu pensei também, bom, quem sou eu para falar da maior lição de Jesus Cristo? Quem sou eu? Será que eu tenho capacidade de ir lá na rádio e falar sobre isso?
que na hora que você estiver falando lá, o ouvido mais perto da sua boca vai ser o seu. Então quem sabe você aprenda alguma coisa. Eu tinha esquecido que tem mais o fato de que eu estou de fone de ouvido, então não tem como não escutar. Então talvez eu esteja aqui. A sua boca está dentro do seu ouvido. Exatamente. Então talvez eu esteja aqui para aprender alguma coisa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus me deu essa oportunidade de falar sobre isso para tantas pessoas que estão nos ouvindo, e talvez por eu ser um grande devedor e eu, com esse trabalho, sei lá, pagar um pouco da minha dívida. Isso me deixou um pouco mais aliviado. E aí eu falei, então eu vou. Mas é o que você falou, é o que todos disseram, muito bem colocado. Falar sobre o amor é uma coisa muito complicada, porque talvez a gente não saiba o que é ainda, porque os nossos conceitos de amor são aqueles que estão no dicionário, são todos aqueles conceitos limitados que nós bem conhecemos, e amor é uma coisa tão complexa que os próprios gregos tinham 3 palavras para falar sobre isso, não bastava uma. Então nós tínhamos o amor, esse que você falou que tem uma conotação sexual, erótica, que era o eros, Nós tínhamos aquele que é o gostar, que é aquela coisa de... Qual que foi a primeira definição que você encontrou, Fábio? Era querer bem. Querer bem, que é filia, Então filos é esse, de gostar. E tinha o ágape, E eu acho que o que nós estamos tratando aqui é desse amor ágape, que talvez a gente não saiba o que é. Talvez a gente, no nosso estágio evolutivo de planeta de expiação e prova e espíritos imperfeitos que somos, ainda estamos um pouco distantes desse conceito. Então, eu acho que para a gente conseguir chegar talvez um pouco próximo, tinha um professor meu que, se nós não conseguimos entender um conceito, tente entender pelo contrário, E aí, a gente até estava falando durante essa semana, Fábio, você me ajuda aqui, que a gente estava discutindo qual seria o contrário do amor, Então, qual seria o que no ideário popular, o que todo mundo acha que é o contrário do amor? Quem quer chutar? O ódio. O ódio, Então todo mundo fala assim, o contrário do amor é o ódio. Ótimo, porque se eu não amo, eu odeio. Mas eu me lembro da nossa conversa, Fábio, que na verdade o ódio é o amor adoecido, é o amor doente. Porque muitas vezes a gente tem ódio por alguém que a gente já amou, alguém que nos magoou, alguém que nos traiu, alguém que, enfim. Então nós tínhamos um carinho ou um amor por aquela pessoa, e aí quando nós vimos esse amor traído, machucado, magoado, quando eu sofri um trauma com relação a isso, virou ódio, uma decepção, Então seja ela amorosa, política, de amigo, de sócio, seja lá o que for, acaba-se, então é um amor adoecido. Então na realidade o que nós precisamos entender é que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o egoísmo. Porque quando eu sinto ódio, eu ainda sinto alguma coisa pela pessoa. Ela existe, ela está lá, eu ainda emito... Se importa com ela de alguma forma. Eu ainda emito para ela alguma emoção. Agora, quando eu nem a olho, quando eu nem sei que ela existe, quando eu apenas olho para mim mesmo, quando eu não olho para o meu irmão, quando eu penso só em mim, é o egoísmo. Então, o contrário do amor é o egoísmo. Então, se nós não sabemos o que é o amor, nós certamente sabemos o que é o egoísmo. Então, quanto mais nós nos afastarmos do egoísmo, nós estamos nos aproximando do amor. Então, talvez
utilizar, né, esse conceito do contrário, e quem diz isso também, quando você não entende um conceito, você tenta entendê-lo pelo contrário, é o Rabino Newton Bonder, né, que nos diz isso em vários livros, e eu gosto muito desse conceito. Mas eu acho que quanto mais a gente se afastar do egoísmo, mais a gente está se aproximando do amor. Qual amor? Esse amor ágape, né? Não o amor filia, nem o amor eros, o amor ágape. E esse amor ágape é o amor que Paulo nos conta nas cartas, né? E principalmente na Epístola aos Coríntios, aonde ele nos diz o que seria o amor verdadeiro, né? E nós, quem não conhece a carta aos Coríntios, certamente conhece a música do Renato Russo, não é? Monte Castelo, onde ele canta que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Isso é Paulo. E é interessante que essa música, ela não é absolutamente composta com frases de Paulo. Ela é composta metade com frases de Paulo e metade com frases de quem? De Camões, sonetos de Camões. Então, um dos exercícios muito interessantes que nós podemos fazer, que os ouvintes podem fazer, é procurar na internet essa música, né, Renato Russo, Monte Castelo, e ver a letra e tentar discernir das frases ali contidas quais são as frases de Paulo e quais são as frases de Camões. Porque Paulo nos fala do amor ágape, enquanto que Camões nos fala de outro amor. Às vezes nos fala de filia, às vezes nos fala de eros. E aí, então, se nós conseguirmos, ao ler a música de Renato Russo, onde ele não compôs, ele apenas intercalou frases de Paulo e de Camões, e quando nós conseguirmos discernir entre uma e outra, nós vamos saber também um pouquinho mais o que é o amor ágape. Então, tem frase nessa música que diz isso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria, sem amor. E tem outras que dizem: o amor é um fogo que arde sem doer, é ferida que dói e não se sente. Essa frase nós certamente podemos imputar a Camões, porque aquilo que dói, aquilo que arde, não é amor, né? Então tudo aquilo que nós sentimos, que nós dizemos que amamos uma pessoa e estamos tá com o coração dilacerado, o coração doente, que é quase 90% das músicas e dos poemas. É paixão. Não é amor, né? É paixão, é outra coisa que não amor. Então talvez o que nos aproxima mais, e que a Vera falou muito bem, né, dessa semana, que é o amor de mãe. O amor de mãe que tudo dá, que tudo provê, que se sacrifica pelo filho. Isso está mais próximo do amor ágape do que qualquer outra coisa. Então eu queria iniciar dessa forma e queria ouvir dos amigos mais coisas. Mas você acha, Fábio, que seria interessante a gente fazer a nossa primeira pausa musical agora? Eu só queria aproveitar o gancho que você deu. Opa, vamos lá. André Luiz. Opa. Já que ele está comparando amor com egoísmo. Vamos lá. Então ele fala assim, olha: o egoísmo prende e o amor liberta. Interessante, né? Simples, mas verdadeiro. O egoísmo agride e o amor consola. Estou falando devagar para a gente pensar em cada um, tá? O egoísmo arruina e o amor constrói. O egoísmo se retrai e o amor convive com os outros, ele não se retrai. O egoísmo absorve e o amor distribui. O egoísmo se fecha, o amor, ao contrário, se expande. O egoísmo deprime e o amor estimula.
O egoísmo desanima, o amor reergue. O egoísmo acovarda, o amor encoraja. O egoísmo consome e o amor fortalece. Então o egoísmo é como se fosse morte em vida, né? Quando a gente é egoísta, estamos morrendo em vida. E o amor, porém, já é vida sem morte. Entre eles há um abismo, para cuja travessia Deus nos oferta a ponte sublime da caridade. Então agora a gente vai ver o amor em ação. E às vezes a gente não tem esse amor todo, né? Esse amor ágape absoluto, que nem o Marcos estava falando. Mas a gente pode exercitar esse amor através da caridade. Aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso depois no próximo bloco. Legal, podemos sim. E a gente vai então ouvir uma música que também mistura, eu acho que mistura um pouco de amor ágape com outros amores. Então eu vou colocar uma outra música. Não, eu acho que, sabe o que, o Fábio? Eu acho que eu vou colocar assim a música do Renato Russo, né? O que você acha? Eu assustei por um momento, pensei que você ia cantar. Não. Eu não vou cantar. Se quiser cantar também, Marcos. Eu vou. Não. O João fica aqui na percussão. Não, eu quero que vocês me deem mais um minuto. Fala outra coisa aí pra gente conseguir. Eu acho lindo, aproveitando a chance, Marcos, refletindo sobre o que Paulo falou, né? Que sem o amor eu seria como um sino que retine, né? Só o som do sino, mais nada. Que ele fala assim, que mesmo que eu doasse tudo que eu tivesse para os pobres, olha só, a gente pensa que doar tudo para os pobres é um ato extremo de caridade, né? Mas se não tiver amor dentro disso, não serve para nada. Então o amor, ele é assim, é o sentimento por excelência. Significa o seguinte, que todo o resto que eu fizer vai ser mecânico se eu não tiver amor. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer o sentimento dentro de nós. Ele quer que nós sejamos filhos transformados, né, em sentimentos nobres. Então, por exemplo, eu posso ir na assistência social da Casa Espírita, posso trabalhar no bazar, posso fazer pizza doidado, posso visitar todas as famílias carentes, posso viver fazendo caridade todos os dias da minha vida. Mas se dentro de mim está fervendo um monte de sentimentos que nunca se renovam, não está adiantando nada. Porque tudo isso que eu falei só tem que valer se estiver servindo para mudar os sentimentos lá dentro. Então visitar as famílias carentes vai fazer nos comover com a dor alheia. E aí isso vai ter que nos mudar, vai ter que nos renovar, né? Então fazer pão lá na padaria da Casa Espírita tem que servir para que eu saber que eu estou usando as minhas mãos para produzir um alimento que vai na boca de pessoas, que o dinheiro que vai ser, que vai advir dali vai servir para fazer campanhas, para ajudar os mais pobres, pensar nas famílias necessitadas, sentir a dor delas, levar o carinho, levar o amor através das minhas mãos ali, né, naquele pão. Senão não está servindo de nada, não está servindo de nada. Então não é o ato em si, mas é o sentimento que aquele ato está provocando. Por isso que Paulo fala, mesmo que eu doar todas as minhas coisas, né? Mesmo que eu dê a minha vida, se não tiver amor não serve de nada, né? Então é para a gente pensar nisso, em tudo que nós estamos fazendo. Está criando amor dentro de mim? Sim, então está valendo a pena. Não está criando amor dentro de mim? Muda de atividade, muda de ferramenta, porque o objetivo é criar amor dentro de mim. Muito bem. Então nós vamos ouvir Legião Urbana, Monte Castelo, e desta vez a gente vai ouvir com atenção, tentando separar o que é Paulo do que é Camões. Tá bom? Então vamos ouvir. O que é o contrário de Camões, Marcos? Espirituais. Depois
depois de ouvir essa música maravilhosa, né? Monte Castelo, do Renato Russo, onde nós pudemos refletir bastante sobre o amor, né? E agora eu gostaria de ouvir o João, que ele tem uma vivência, né? Uma indagação, um quê para falar pra gente, desse amor, dessa busca desse amor, né? E quais são as meditações dele a respeito. Obrigado, Fábio. Então, como a gente tinha comentado no início, assim, o amor, né, a gente precisa primeiro fazer um exercício, né, sobre o que é amar, né? Como é que a gente, dentro de tudo que já foi falado aqui, como é que a gente traz isso para a nossa vida diária, para os nossos hábitos, né? Assim que a gente abre o olho, igual o Fábio comentou, antes de mais nada, assim que a gente abre o olho, agradecer a Deus por estar ainda aqui encarnado, etc. Mas e depois? Quando a gente sai, etc. Né? André Luiz nos traz uma mensagem muito, muito linda, que traz assim, exemplos práticos, né? E o título da mensagem é Sinal de Amor. Então, a gente realmente precisa de sinais, né? Como a gente não sabe qual caminho seguir, chega naquela encruzilhada, tem, sabe, aquelas placas que tem 300 locais para você ir, para que lugar você vai, né? Que a gente vai. João, mas antes de você ler a mensagem, você estava falando daquela fase da vida da gente que a gente fica meio isolado, né? Então, é verdade. Então, essa vivência, assim, é o seguinte, lembrando exatamente uma experiência que eu vivi, né? Nascido lá numa cidadezinha do interior do estado do Rio, lá, uma cidade pequena em que todos se conheciam. Então a gente cultiva muito essa questão da amizade, de conhecer, cumprimentar, né? É meio que uma grande família, assim, uma cidade pequena. E aí eu fui estudar no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá naquele mundo de gente, né? Pessoas, né? E cada uma delas um universo, né, trazendo toda a bagagem espiritual, experiência e tal, mas ninguém se falava. Então eu me senti o mais solitário de todos na face da Terra, tanto que o meu desejo inicial era desistir, abandonar os estudos, etc. Minha mãe que não me deixou fazer isso, mas eu já tinha tomado uma decisão interna, porque para mim ali não valia a pena trocar aquele amor fraterno, né, que a gente tinha, etc., a convivência com a dureza, né, da cidade grande, frieza, né, e assim, é um negócio impressionante, né, e tantas pessoas, milhões, né, milhões de pessoas assim, e eu me sentindo lá totalmente solitário, igual eu estava comentando contigo, foi muito difícil. Né? E quando há relações, geralmente são vazias, né, João? Vazias. São relações de poder, relações de status, relações de domínio, de grupo, competição, aquela coisa, né, sempre dura. A gente demora para se enturmar por causa dessas coisas. Exatamente. Então foi assim, foi uma experiência assim, o início, vamos dizer, da minha vida fora da minha cidade natal foi uma coisa meio dolorosa, assim. E aí depois a gente vai aprendendo. E o que acontece quando a gente aprende? A gente aprende a endurecer o coração. Quer dizer, não é um bom caminho a seguir, né? Então, assim, naquele tempo eu ainda não conhecia o espiritismo, não tinha esse conceito, né? E depois, graças a Deus, conhecendo os conceitos, né, do livro dos Espíritos, André Luiz e tudo mais, né? E aí sim, a gente vai vendo que existe uma luz no fim do túnel, né? E graças a Deus a gente foi conseguindo alterar essa, vamos dizer, dar um outro direcionamento a essa questão, né? E na realidade o que a gente precisa fazer é exatamente combater essa solidão. Então aí dentro desse conceito, para a gente exatamente não cair entrar nessa concha e se fechar numa concha ali como um caracol ali, né? Aquela lesminha guardada lá, e só o meu egoísmo, só eu que sirvo, né? E viver só a minha vida. Então André Luiz nos traz esses sinais de amor, né? Sinal de amor, e ele diz assim: cultive o hábito da cortesia na convivência diária. Então, com algumas pequenas
né? Pequenas expressões que a gente conhece bem, mas que a gente tem talvez esquecido de usar, que são: bom dia, boa sorte, por favor, com licença, obrigado, queira desculpar. Olha que coisa maravilhosa, né? Queira desculpar. Uma coisa linda, né? Quer dizer, a gente, com algumas dessas expressões, a gente simplesmente muda a feição, né? E assim, e aí a gente vai dentro de uma lei que é bastante estudada também no Espiritismo, que é a lei da ação e reação, né? Porque quando a gente oferece, né, um bom sentimento, uma boa vibração, o que a gente recebe de volta? Uma boa vibração. E da mesma forma, quando a gente é duro, grosseiro, mal educado, né? Estou apressado, e aí não se importa com o outro que está passando dificuldade do lado, não é verdade? Então, assim, tem a bondade, um momento, não pede um momento, às vezes a gente não pede um momento nenhum, a gente sai atropelando, não é verdade? Com prazer, sempre as ordens, não há de quê. Eu vou ler porque é importante, são exemplos assim muito próximos para a gente, no nosso dia a dia, desde que a gente abre os olhos de manhã. Aí a primeira vez que a gente vai falar ou com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, ou com quem quer que seja, que tipo de expressão a gente usa, né? Por exemplo, não seja por isso. Quando alguém agradece alguma coisa, fala, não seja por isso, foi um prazer, né? Posso ajudar? À sua disposição, conte comigo, siga em frente, fique à vontade, seja bem-vindo, e a mais maravilhosa de todas, eu acho, vai com Deus, né? Quer dizer, a gente deseja simplesmente o máximo para a pessoa, quer dizer, que ela vá com Deus, que a gente acabou de dizer, o Fábio acabou de dizer que Deus é o nosso tudo, né? E aí o André Luiz, ele, com o poder de síntese dele, que é maravilhoso, muito amor ele tem no coração por todos nós, ele termina assim: haja com educação no trato cotidiano, ainda que lhe seja difícil gostar de todo mundo, a expressão de gentileza já é sinal de amor ao próximo. Então, assim, são esses ensaios, né? Eu estava pensando, né, sobre essa questão do amor. São ensaios que a gente precisa fazer, como a gente ainda não sabe amar, né? Então vamos ensaiando, e os espíritos vão nos ajudando, dando dica: faz mais isso aqui, ali você vacilou, né? Igual o Marcos estava dizendo, como é que eu posso falar de amor? Os espíritos falaram para ele vir, né? Ele tem coisa para falar, todos nós temos coisa para falar, mas a gente precisa estar com o coração aberto, sintonizado. A gente sabe que existe, a gente pode, dentro do livre-arbítrio, né, a gente pode sintonizar tanto com o lado positivo quanto o lado negativo. Vamos buscar, ensaiar cada vez mais. A gente tem que ir tentando melhorar, e devagarzinho a gente chega lá. E a gente, João, costuma querer que os outros façam isso com a gente todo o tempo, né? É verdade. Então, na hora que eu chego no caixa do supermercado, Vera, eu já fico logo vendo se a moça vai rir pra mim, ou se ela vai falar bom dia ou alguma coisa. Sabe que quando o João estava falando, que me lembrou, eu sou imperfeita bastante, né, gente? Porque me dá uma raiva quando eu pego o telefone, ligo para algum lugar, pergunto: quem tá falando? Quer falar com quem? Nossa, isso deixa extremamente irritada. A pessoa já te atende com aquela coisa, né? Aí você, né? Engole, né? Engole. Eu falei, sou imperfeita aí, né? Falei assim, eu gostaria de falar fulano e tal, aqui é fulana, não sei o que lá, né? A pessoa já se solta mais, né? Então, eu acho que uma coisa importante que faltou aí no relacionamento que a gente tem que ter com o próximo, a primeira coisa, olhar nos olhos. É verdade. A gente encara o próximo hoje em dia com receio, com medo. Não, vamos confiar. Todas as pessoas merecem nosso voto de confiança, é verdade? Mas a gente está assim arraigado nessa coisa, nessa insegurança, nesse medo em relação ao outro, né? E isso atrapalha muito esse relacionamento. Vamos olhar nos olhos, vamos sorrir para o outro, vai ver que a reação vai ser positiva. Eu aprendi muito isso, graças a Deus a gente tem aí anos, né, nos ombros, assim, e a gente só aprende isso com o passar desses anos, né? Então a vivência com as pessoas me ensinou muito isso, a ponto de uma pessoa assim chegar para mim e falar assim, né? Olha, sabe o que é legal em você? É você atender a gente olhando nos olhos da gente, porque ninguém faz isso.
pessoas assim com alguns problemas, né? Eu como trabalhei muitos anos no fórum, a gente atendia os sentenciados, gente que cometeu erros, né? Sim. Todo mundo comete erros, nós também, alguns em grau maior, outros menor. Não cabe a nós julgá-los, né? E assim, atendia eles com o mesmo respeito que atendia um advogado, tudo porque eles também são gente, merecem respeito. E isso fazia uma diferença no relacionamento. Tanto que eles faziam às vezes questão de ficar sentadinhos esperando eu chegar para ser atendido por mim. Que bom. Essa satisfação não era deles, era muito maior minha. Sem dúvida. Essa coisa, essa confiança acaba trazendo um clima, uma vibração entre as pessoas muito interessante, sabe? E isso nos ensina a amar. Não é verdade? Você falou uma coisa tão legal aí, né? Que eu, complementando tudo que o João falou aqui, né? Do bom dia, queira me desculpar. Existe também o amor no olhar, né? Exatamente. O jeito que você olha também, né, João? Sem palavras. Então você passa para a pessoa na rua, só uma troca de olhar, né? Aí já puxa um bom dia. Tem um exemplo, assim, eu já vi umas situações assim, não sei se vocês repararam, mas assim, normalmente você sai para fazer uma caminhada, alguma coisa assim, e a pessoa te olha assim, mas ele tá louco para você falar bom dia. A hora que você fala bom dia, ele abre aquele sorriso. Né? Tem medo de falar bom dia, não é? Eu vou falar bom dia, de repente ele vai brigar comigo. Mas assim, é uma experiência maravilhosa. Eu queria aproveitar e fazer uma brincadeira que eu gosto de fazer, assim, que eu não gosto muito de ficar muito sério, né? Acho que, então eu sempre viajando, parava assim numa parada para tomar um café, assim, às vezes eu chegava, ia estar aquele pessoal, né, atendente correndo lá e tal, eu chegava assim, eu falava baixinho assim, pegava a ficha e falava assim, eu quero um café com muito carinho. Aí a menina, aí o atendente, com o quê? Eu falei, com carinho. Aí eu não entendi ainda. Então às vezes eu tinha que responder, falar umas 3 vezes. Aí mudava, a pessoa era um outro café que eu ia receber, né? Eu faço sempre ainda, faz essa experiência, você vai ver como é que é legal. Mas eu quero um cafezinho assim com muito carinho. Aí a pessoa fica assim, depois que ela vê, aí já abre aquele sorriso, às vezes a pessoa está cansada, correndo lá e tal, e com certeza quem ganhou mais nisso aí foi eu, porque os meus cafés vieram muito melhores. Que legal. Nossa, João, você tá falando isso aí, eu tô pensando aqui que o amor é simples, né? É simples. Ele não precisa ser complicado, a gente não precisa fazer teoria do amor, né? Não. Teoria pra amar. Basta sentir, como você mesmo falou, basta movimentar. O amor precisa desse movimento, é essa expansão do nosso coração para fora. Que lindo. Não é verdade? E o engraçado que assim, não sei se trágico como que assim, é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. A gente torna difícil. Por quê? Porque a gente não toma iniciativa. Aquela questão que eu estava falando de dar o bom dia, de brincar, de falar. Porque assim, a hora que faz, é igual eu falei do café com carinho, né? Era assim, era impressionante, era coisa a diferença. A pessoa estava mal-humorada, com cara feia, eu falei, esse café vai me fazer mal. Eu brincava assim, e a pessoa era outra, quer dizer, vamos dizer, o esforço era muito pequeno. É muito pequeno. Então, por isso, assim, como é que a gente faz para amar? Agora, como é que a gente faz, queria assim, a gente conversar, debater um pouquinho mais essa questão, como é que a gente faz para automatizar esse estado de espírito, assim, de estar com um astral legal, de buscar amar isso aí? Acho que esse é o ponto. Como é que a gente faz com todo esse difícil, igual chega no seu caso, você comentou, Vera? Chegavam pessoas com muitos problemas, né, com dificuldades, né, e como é que a gente faz para atender todo mundo? Igual tem André Luiz também cita, que eu comentei com vocês assim, quando Jesus falou que era para a gente amar o próximo, não falou que tinha que escolher qual o próximo. Esse próximo é o que está vestido de camisa azul, ou é só quem é negro, ou só quem não é, ou só, sabe? Não é isso. Só quem tem estudo, quem fez faculdade ou não existe isso. O próximo é quem está próximo. O próximo é o próximo. Então, assim, mas a gente acaba ficando escolhendo. Não é pra gente escolher. Jesus não falou que era pra gente escolher. Ele não escolhia. Né? Ele, né, a mulher adúltera, qualquer pessoa que chegasse era acolhido com todo amor por ele. Isso é sempre ele, né? É o nosso exemplo, né? É o nosso objetivo, não é verdade, Fábio? É bem isso mesmo que você falou, né? Quem é o próximo? O próximo é aquele que está ali na hora que eu estou ali. O nome já diz, né? Qualquer um. E reforçando que o amor é simples, estava pensando numa imagem
daquele que a gente às vezes pensa que tem que ser um sol, né? Aquela potência, aqueles elementos químicos se transformando lá dentro para fazer aquela combustão e fazer a luz para expandir, para acabar com a sombra. Nada. Uma luzinha de uma velhinha ali acabou com a sombra. Já, né? Exato. Então é o bom diazinho que você leu ali, né? É o amor no olhar que a Vera falou. É o me dá um café com carinho aí, por favor, né? É uma brincadeirinha, um sorriso, um bom dia. Eu lembrei daquela mensagem que você mandou do Rossandro, que quando ele teve aqueles problemas tales, né, voltou para casa, o que foi a coisa que mais marcou na vida dele? Simplesmente um abraço do irmão. É um abraço, um beijo, um olhar, é ouvir, né, se colocar ali à disposição, abrir o coração e se dispor a amar. A gente pode perceber na nossa vida alguns momentos, lembranças que nós temos da nossa infância, tudo. Pode ter certeza que não é nada material, vão ser momentos. Comece a pensar. É verdade. Não é? É verdade. O que guardou, o que marcou a nossa infância? E tem sentimentos embutidos, né, Vera? Exatamente. A gente talvez não seja aquela boneca que tenha ganhado, aquele carrinho lá, não, mas vai ser momentos marcados por esses sentimentos mesmo, né? Porque a nossa vida é uma vida de relacionamentos, né? E o que é relacionamento, se não sentimentos? E qual é o sentimento por excelência? Sentimento então, por é disso que nós excelência, estamos falando aqui, né? Que o amor ele é um sentimento por excelência de uma vida de relacionamentos, que é a que nós temos desde que nós nascemos até o fim. Né? E eu lembrei agora da nossa querida Maria de Lourdes, uma projeção, ela falando assim que é muito inspirada, né? As projeções dela são muito inspiradas. Ela dizendo assim que a gente tem que ir ensaiando, que a gente ainda não é assim, mas vamos ensaiar, vamos buscar, né? Vamos ler nos livros de André Luiz exemplos, né? Que inicialmente eu comento, tem uma amiga nossa em São Paulo, ela dizia o seguinte: inicialmente quando a gente lia Sinal Verde, Respostas à Vida, esses livros que mexem na questão de reforma íntima, inicialmente a gente pensava assim, né? Isso aqui é para minha esposa, isso aqui é para minha sogra, isso aqui é para o meu irmão, é para o meu filho. A hora que a gente começa a ver, não, isso aqui é para mim, aí é que está ficando bom, Então assim, a gente ainda não sabe como fazer, mas quando a gente vai buscando esses exemplos, né, a gente vai abrindo o coração e a gente vai sentindo, porque toda vez que a gente faz uma coisa boa, a gente recebe uma coisa de boa. Quem não teve a oportunidade, por exemplo, de ceder a vez no trânsito, o sentimento nosso é muito melhor do que quando a gente não cede a vez. Com certeza. Né? Mas assim, então a gente tem que ir ensaiando, faz uma vez, faz outra vez. E ela falou isso, pra gente ir ensaiando, a gente vai devagarzinho ensaiando, a gente vai melhorar. Né? E o progresso, ele é inexorável, né? Jesus já estabeleceu isso aí, o projeto para nós, e nós vamos ser bons um dia, né? Como referência, eu gosto muito de referência na minha vida, né? Eu acho assim importante. E lembrando Gandhi, né? E Gandhi, quando estava em guerras indianas com os paquistaneses, ele foi pro lado do Paquistão. Porque o pessoal estranhou, falou: mas você é indiano, você tem que estar com a gente lá. Não, eu vou estar do lado sempre daquele que está precisando, do lado mais fraco, né? Eu não sou indiana, eu não sou paquistanês, não sou cristão, eu sou o mundo todo, né? Então esse é amor. E tanto assim, a reverência, quando ele também houve um momento que ele levou o tiro no peito, né? E ele sorriu para a pessoa, né? Ele falou: ai meu Deus, e sorriu para a pessoa, né? Aí a gente lembra Martin Luther King também, que ele teve um caso que a pessoa, ele estava num monte de gente, acho que ele foi dar alguma palestra, alguma coisa assim, e a pessoa chegou perto dele e falou assim: eu vim aqui para te matar. E mostrou a arma para ele, né? Mas a sua energia me mudou. Né? E ele pegou, Luther King fez ele sentar do lado dele, e depois essa pessoa que seria para ser o assassino dele, foi um assessor dele,
É responsável até pela própria segurança. Que beleza. Isso é amor. É verdade? É verdade. E são referências que a gente tem pra ter na vida, né? Nossa, você faria uma coisa dessa? Nossa, longe. Sorrir pra quem te dá um tiro. Nossa. Vai lembrar como grande. Sabe, não ter o lado. A gente não é vinhedense, não é luverense, não é brasileiro, não é corintiano. Somos todos uma nação só. Né? O nosso planeta Terra é maravilhoso aqui, né? Então não tem que ter essas bandeiras levantadas. A única bandeira que a gente tem que ter mesmo é do amor. Mas assim, amar o próximo como a si mesmo, ainda para a humanidade atual, eu acho que é um pouquinho difícil, né? Nesse capítulo aqui que a gente vê, amar o próximo como a si mesmo também me faz lembrar uma passagem de Jesus que ele comenta. Ele fala assim: como é que vocês vão querer amar a Deus que vocês não conhecem se vocês não conseguem nem amar a vocês mesmos, né? Que estão aí, se conhecem, convivem juntos, né? Então a grande questão também, você falou muito de amor a Deus, né? Você se informou, estava todo entusiasmado com o amor a Deus, mas a gente acho que é um pouco difícil ainda, porque a gente não compreende Deus direito ainda, no estágio evolutivo que a gente está. Então, mas é tão difícil porque quando fala assim, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nem nós mesmos não sabemos amar, né? A gente come um monte de porcaria, indo contra a nossa saúde. A gente fica pensando, a gente tem pensamentos negativos, né? Inundando a gente de energias maléficas. Nós dormimos mal, nós falamos mal de nós mesmos. Eu sou feio, eu sou incompetente, eu não presto pra nada. Então, nem a gente mesmo a gente ama, né? Então, como é que a gente vai querer amar o outro ainda? Ou amar a Deus? A gente tá... Eu, pelo menos, eu me encontro muito longe do amor de verdade, né? Então eu preciso começar a entender, eu tento entender o amor de outras maneiras. Então uma delas é isso, né? Qual é o contrário? O egoísmo. Outra coisa é assim, tem... o Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele diz que a caridade é o amor na sua mais alta expressão. E era aquilo que você estava falando, né? Fazer coisas ao próximo. Então eu acho que a caridade é uma coisa para a gente estudar um pouco mais profundamente, porque a caridade está até um pouco mais próxima de nós, eu acho, que daria para a gente fazer, porque primeiro a gente começa com aquela caridade material, né? Dá uma esmola, dá uma moeda, dá uma roupa, dá uma coisa assim. Depois nós passamos para outras caridades mais profundas, né? E que chega assim ao ponto da caridade de você escutar uma pessoa que está precisando falar, de você comentar com ela, de você sentar ao lado dela e não falar nada, pura e simplesmente estar do lado. Dá Então, o seu tempo, né, pra ela. Dá o seu tempo para ela, né? Que é uma caridade às vezes muito maior do que o próprio dinheiro ou qualquer outra coisa parecida. Então, no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 886, né? Que fala da caridade. E aí, qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Jesus fala, né, que ele entende caridade. Porque assim, caridade a gente acha que é isso, né? Doar moedinha, tal, não sei o quê. Mas como é que será que Jesus achava que era, né? Como é que é, o Fábio? O Marcelo, sempre o nosso querido Marcelo, né? Fica martelando essa pergunta na nossa cabeça, essa resposta, a gente até já sabe, né? Nós falamos que é o que é BIP, né? BIP? Não é BIP? B de benevolência para com todos, né? Isso. E indulgência para com as imperfeições dos outros. E o P? E o P é perdão das ações. Isso mesmo, isso aí é o BIP. Da língua. E sim, só acho que para reforçar o que você está falando, não sei se você vai concluir, você vai concluir ainda? Eu ia falar um pouquinho mais que é isso, então, né? Que, tá bom, a gente não sabe o que é amor. Mas então vamos começar com o BIP.
com benevolência para com todos. Como diz, né? Como disse o João, vamos falar bom dia, quero um café com carinho, né? A benevolência para com todos, né? Indulgência para as imperfeições dos outros, eu adicionaria para as nossas próprias, que nós não temos, nós somos os maiores censores de nós próprios, né? Indulgência e tolerância. Indulgência para com as imperfeições dos outros e nossas, e perdão das ofensas. Então eu acho que se a gente não sabe o que é amor, eu acho que se a gente for um pouco mais benevolente para com os outros, a gente está um passo mais perto do amor. Se a gente tiver indulgência para com os outros e para conosco mesmo, nós estamos mais um passinho perto do amor. E se a gente tiver o perdão, a gente está mais um passinho perto do amor. Perdão, a gente praticamente a gente já chegou. E aí então a gente já está lá, né? Então Jesus está falando, Marcos, de sentimentos, né? Então ele está preocupado com o que nos move, né? Com esse dínamo que a gente falou no começo. Qual que é o meu motor? Né? O que vem de dentro para fora de mim? O que mostra quem sou eu? São os meus sentimentos, né? Então ele está falando que se a caridade, igual a Vera falou, é o amor em movimento, né, Vera? Caridade é o amor em ação, né? Se transformando em ações. Então esse sentimento que está nascendo, fazendo ações, é essa benevolência, né? É o bem para com todos, a tolerância para com os nossos irmãos, com as imperfeições deles, e o perdão das ofensas. É bonito, né, isso que Jesus falou. É a caridade no seu mais puro sentido, que é do sentimento. E uma coisa... desculpa. Então, uma coisa que... o Livro dos Espíritos, né, e Emmanuel também fala o seguinte: o amor, a forma mais sublime do amor é a amizade. Por quê? Assim... Mas aquela amizade verdadeira, não é aquela amizade com competição, que às vezes, né, que tem uma amizade disfarçada, né, quer dizer, fica um buscando, querendo puxar o tapete do outro, meio que assim, né? Mas aquilo assim, que a gente, quando acontece alguma coisa boa para o amigo, a gente fica mais feliz de acontecer com o amigo do que com a gente mesmo. Então são esses sentimentos que quando não tem posse, né, quando não tem disputa, né, então assim, Emmanuel, né, e também no Livro dos Espíritos diz assim, que é a forma mais sublime de amor. Então assim, é quando a gente tem um grande amigo. Quem não tem um grande amigo, igual a Vera falou assim, que se lembra desde a infância? Eu tenho, assim, os verdadeiros amigos são poucos, né? Assim, aquele que marcou e que a gente traz no coração, tatuado no coração, né? A gente não tem aquele amigo. Então assim, é esse sentimento que a gente, só de eu lembrar da imagem da pessoa, assim, o nosso coração já se enternece, né? Porque, nossa, que sentimento maravilhoso, né? De companheirismo, né? De amor mesmo, assim, aquele amor assim descolado, né? Sem nenhum rótulo, mas que faz toda a diferença, não é verdade? Assim, são essas coisas que a gente lembra desde a infância, né, Vera? Você falou aí, quando você falou isso aí, eu viajei aqui e busquei, né, alguns poucos amigos assim que são presentes no meu coração e na minha mente até hoje. E aí eu me lembrei dessa parte de Emmanuel, né, do Livro dos Espíritos, que fala dessa parte assim. Eu, lembrando um pouquinho da infância, da minha infância eu me lembro quando eu fazia oração. Acho que eu nem sabia direito o que significava tudo isso, mas a coisa era tão pura que eu me lembro desses momentos. Eu, assim, do lado da minha cama tinha um anjinho da guarda, que é a família católica, e o menino Jesus, né? E eu lembro que toda noite eu rezava para eles, e aquilo lá parecia uma coisa tão pura de dentro, quando eu era bem pequenininha mesmo. É como essa pureza vem e acompanha a gente, né? Só que no andar e no caminhada acaba se perdendo. Aonde será que a gente se perde nesses momentos? Eu até, Vera, assim, complementando até uma coisa que eu ia comentar do que o Marcos falou, porque, por exemplo, às vezes a gente fica pensando, assim, igual o Marcos estava falando, não que eu estou longe do amor, mas assim, na realidade, a gente
já está bem melhor do que há 100 anos atrás, do que há 200 anos atrás. Então, assim, essa parte, eu acho que isso que a gente precisa trazer para a gente se motivar e a gente acreditar, porque senão a gente pode cair naquela questão, assim, falar, é muito difícil, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu paro o ônibus, eu vou descer, né? Para o bonde. Os nossos pais falam, nossa, esse mundo está perdido, não fala? Mas, gente, eles viveram Segunda Guerra Mundial, Revolução aqui constitucionalista, não é? Assim, tudo bem, nós temos também, mas, sabe, a presença era marcante da violência também naquela época, que a gente sempre acha que o nosso tempo é um pouquinho melhor, mas não é por aí. O mundo está, assim, muito bem caminhando nesse sentido. O progresso é inexorável, não tem como a gente vê muitas pessoas mais preocupadas com o bem. Hoje as pessoas se preocupam com o bem, em fazer o bem. Coisa que há um tempo atrás a gente não se falava muito nisso, só se a igreja rezava e estava tudo certo. Hoje não, as pessoas estão preocupadas não só na parte de religião, mas com as ONGs, quantos movimentos há em relação a todas as áreas, né? Ambiental, social, voltadas, procurando fazer o bem, né? Sem apego, sem outros interesses. As pessoas estão começando a perceber que são mais felizes quando ela faz o bem, os outros acabam fazendo bem e fica todo mundo bem, né? É contagiante a coisa. Assim, estão vendo isso como uma necessidade, e realmente é uma necessidade. Tem uma historinha que eu recebi essa semana de um rapaz que era um produtor de milho muito bom. E aí perguntaram para ele assim, qual que é o segredo da sua produção de milho ser tão boa, né, da sua espécie, das espécies, né, do seu grão ser de altíssima qualidade? Aí ele falou assim, o meu segredo é que eu pego os meus grãos e dou para os meus vizinhos, que são também produtores, e aí o que acontece? Eles têm os melhores grãos também. Aí o cara falou assim, mas peraí, mas os seus grãos são dos melhores e você está querendo dizer que o segredo é porque você dá os seus grãos para os seus vizinhos para eles também produzirem os melhores? Ele falou, é isso mesmo. Porque quando eu dou os bons grãos para os meus vizinhos e cresce o milho bom deles, o vento sopra e poliniza do milharal deles o meu milho. E o meu milho poliniza o deles. E aí todo mundo produz aqui nessa região, produz um milho bom, porque todos nós cooperamos, né? Não sou só eu, né? Então, trazendo esse exemplo para a vida, o bem que eu faço reverte em bem para mim, né? Então, quer dizer, eu não sou uma flor que está dentro de uma flor de deserto. Tá tudo bem, eu sou lindo num deserto, isolado. Sou uma flor no meio de um jardim cheio de flores, né? Isso que é o mais bonito, né? Então é o bem que contagia, que flui de lá para cá, daqui para lá, de todos os lados para todos os lados, né? Acho que esse que é o segredo da felicidade. Tem uma amiga nossa lá de São Paulo, ela dizia assim o seguinte, às vezes, dentro do que a Vera comentou agora há pouco, assim, às vezes a gente vê as notícias tão tristes, tanta coisa esquisita acontecendo ao nosso lado, né? A gente fala, meu Deus, esse negócio, falou, os pais até falam, nossa, ele não está perdido. Essa amiga nossa dizia o seguinte, na realidade a grande maioria das pessoas, né, a grande maioria, acorda cedo, vai cumprir suas missões diariamente, diuturnamente assim, mas é o mal que faz barulho. O mal, né, que são poucos, é a minoria, mas eles são extremamente barulhentos, né? Então a gente fica pensando que só está acontecendo coisa ruim, mas se a maioria das coisas que acontecem fossem realmente ruins, o progresso não aconteceria, a humanidade não avançaria. E a humanidade efetivamente está avançando, não tem como contestar isso. Há alguns anos, como é que não existia, né? Por exemplo, anestesia, não tinha celular, não tinha carro, não tinha nada dessas coisas, dos confortos que a gente tem. Ou seja, nós estamos avançando, ou seja, a maioria das forças, né, quem estudou vetor, esse negócio, a soma dos vetores aí, né, quer dizer, é positiva. Porque se a maioria fosse negativa, a gente estaria afundando. Nós não estamos efetivamente afundando. Parece, tem hora que realmente parece, e assim, eu também, todos nós, né, quando fica assistindo televisão, às vezes, por isso que
graças a Deus, inventaram também o controle remoto, né? Então a gente tem que usar dessa benesse dos céus. A hora que começa a dar coisa ruim, pega o controle remoto e muda, né? Porque nós colocamos um peso ainda considerável em cima dessas notícias ruins, né? Então a gente valoriza um pouco, isso vende mais do que, né, as coisas boas. Infelizmente ainda na mídia isso nós estamos interessados. Exatamente isso que eu ia falar, exatamente isso que o Fábio falou, assim, é o nosso interesse. Então a partir do momento que a gente se desvincular, a partir do momento que isso deixar de ser lucrativo para as empresas que produzem, que noticiam, elas vão mostrar as coisas boas, né? Isso aí o motor disso é o interesse de quem assiste, né? Exatamente. Então são essas coisas, por isso é que, né, são esses detalhes, assim. Mas é o estágio que a gente está vivendo, porque ainda está, né, nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, mas isso vai mudar. Às vezes, Vera, João, eu estou lá vendo notícia no meu celular, aí tem uma notícia assim, não sei quem morre com tantos tiros na porta do hospital, que não sei o que. Pode até ser que me venha uma curiosidade de fazer um clique naquela notícia, mas eu não faço clique, porque eu não vou dar para o jornal, para ele, da contagem dele, essa estatística. Eu não vou dar essa estatística para o jornal de que essa notícia interessa para os seus leitores. Eu não vou ser eu que vou contribuir com isso, né? Eu vou dar clique naquelas outras notícias em que eu acho que, de certa forma, vão ser úteis para a humanidade. Eu queria contar uma historinha, então, aqui agora, aproveitando esse gancho. Desculpa, eu que estou falando demais agora. Mas, num certo tempo aí da minha vida, eu já espírita, morava em São Paulo, e eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, assim, faço algumas brincadeiras para quebrar um pouco o gelo. Eu sempre falo, quando o assunto está muito esquisito na roda de amigos, no trabalho, alguma coisa, eu pergunto assim: você viu o jogo ontem? É o suficiente, eu nem sei que jogo que tinha. Aí, não, é do Corinthians, é do Palmeiras. Então, aí primeiro que já quebra. Então, assim, às vezes as pessoas até, no geral, gostam, até porque muda, sai daquele, fica falando de morte, o assalto, do acidente. Preferia falar de jogo. Não fala futebol, fala alguma coisa, muda, né? Mas assim, aí teve uma situação. Então, assim, eu sempre faço isso mesmo. Funciona. E aí eu estava uma vez lá em São Paulo, numa roda de trabalho, assim, na hora do almoço, né? E começaram a falar, e começou aquele assunto, e naquele dia eu não usei essa estratégia. Né? E falando sobre assalto, não sei o quê. Aí eu entrei naquela e fiquei prestando atenção, ouvindo, tá? Quando eu cheguei na minha casa, tinham assaltado a minha casa. Assim, aquilo foi tão forte para mim, né? Aquilo foi tão forte, porque assim, foi que eu me lembro, uma das poucas vezes que eu não usei, que eu faço assim, quando eu falo, ó, você viu o jogo ontem e ninguém muda, eu saio da conversa. Então, eu dou um clique, né? Saio e saio fora. Porque eu sei que tudo isso é questão de sintonia, né? Nós somos muita energia, magnetismo, nós somos isso. Então, assim, e foi um fato, né, que eu estou contando aqui, compartilhando, porque assim, realmente aconteceu, e foi numa situação, eu me liguei àquela vibração, né, que era exatamente que alguém estava precisando, né, para poder fazer acontecer. Então foi um exemplo tão forte para mim que não vale a pena. A gente tem que usar o controle remoto e se desvincular disso mesmo. Então eu acho que se a gente não der uma paradinha, a conversa não para, né? Então vamos escutar uma musiquinha, tomar uma aguinha, para a gente continuar no próximo bloco? Vamos sim. Então, amigos ouvintes, vamos continuando com o nosso programa Momentos Espirituais. Nós estamos aqui falando hoje sobre o capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema amar ao próximo como a si mesmo. E nós estamos falando especificamente, né, do maior mandamento e da lei de amor. Bom, eu acho que uma coisa que é desafiadora para nós nesse tema
amar a Deus sobre todas as coisas, já que amar ao próximo é tão difícil, né? Como fica o amar a Deus? Parece que está mais longe ainda, mais fugidio. Onde está Deus? Será que Deus existe de verdade? Uma coisa importante para nós pararmos para pensar, porque às vezes a gente acredita em Deus porque falaram que a gente tem que acreditar em Deus. Falaram que Deus existe, então a gente acredita que Deus existe. A maioria acredita em Deus, então eu não vou acreditar em Deus também, porque eu não quero. A gente tem medo de deixar de acreditar, né? Isso. Então é uma convenção acreditar em Deus. Mas eu faço essa pergunta para todos os ouvintes, para nós aqui da mesa. Nós acreditamos em Deus? O que é Deus, né? Deus existe de fato? Eu vou tentar trazer umas reflexões aqui para a gente ver se Deus existe de verdade dentro da nossa aceitação. Eu estava numa aula, eu fiz um curso de pós-graduação em engenharia biomédica. E eu estava tendo aulas de medicina, e eu sou da área de exatas, né? Eu não sabia nada de medicina, absolutamente nada. E quem estava dando aula era um médico. Então ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, quando o infarto que nós temos é quando uma veia do nosso coração, por exemplo, se interrompe. E ela não leva mais o alimento e o oxigênio para as células do músculo do coração, né? Para o coração, que é o músculo. Essas células, elas não tendo oxigênio, elas param a sua função. Então elas não contraem e expandem mais. E o coração para, porque faltou oxigênio para as células do tecido muscular do coração. Isso é um infarto. Porém, se essa veia que entupir for uma veia relativamente pequena, vai morrer só uma quantidade pequena de células do tecido que eram alimentadas por essas veinhas pequenas. Se for uma veia muito grande, um número muito grande de células não vão receber oxigênio e uma parte muito grande do tecido vai desfalecer e o coração vai parar, né? Não vai conseguir. Só que o nosso corpo é maravilhoso, porque quando uma veia pequena é interrompida, um pequeno grupo de células deixa de receber o alimento. De certa forma, essas células emitem um sinal de socorro para o cérebro, falando assim, socorro, estou sem oxigênio. Sabe o que o cérebro faz? Ele manda que outros caminhos alternativos de veias sejam criados. Então começam a se criar ramificações novas de veias para atender aquelas células. Então vamos parar para pensar aqui. Por quê? Por quê? Por que as células querem viver? Né? Por que elas não querem morrer? Por que a célula quer viver? Por que esses seres microscópicos têm vontade de viver? Então essa pergunta me fez refletir muito. Eu falei assim, nossa, mas então como é que a vida começou? Se era tudo átomo desconexo, eles começaram a se reagrupar. De onde que surgiu a vida nisso tudo aí? De uma certa forma, os átomos se conectaram de uma forma que um protegia o outro. Falou assim, olha, eu vou ficar de costa para você, você vai ficar de costa para mim. Eu protejo o que vem de cá e você protege o que vem de lá. Então eu protejo você me protege, a gente dura mais. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles se associaram para formar essa vida? Né? E depois eles começaram a se reorganizar em estruturas mais complexas. Por que eles queriam viver? Né? Então parece que a vida, ela quer viver. Por que a vida quer viver? Se tudo é feito por acaso, se não existe um sentido para as coisas, se não existe um propósito para as coisas, para que viver? Por que eu quero viver? Então aí a gente começa a achar Deus nessas pequenas coisas, um propósito, né? Existe aí uma força que faz a vida viver. Porque se não existisse essa força que faz a vida viver, a vida acabava sem dó. Ela acabava sem ter vontade de viver. Dá para perceber o sentimento?
que surgiu em mim quando eu estava pensando nisso, assim, ó, existe alguma coisa aí que faz a vida viver, que impulsiona a vida para ela continuar. Porque se fosse o acaso, João, se fosse o caos, né, vamos dizer assim, o acaso é cego. Para ele, se a vida vai viver, se não vai viver, não importa. Não precisa querer achar um jeito de fazer a vida viver. E a natureza nos mostra o contrário, que tudo na natureza quer viver. Ela quer viver. Até no rachadinho do cimento, né? Uma rachadurazinha, sai uma plantinha. É a coisa mais linda. Ela insiste, né? A vida insiste. Então, Vera, por que, se o acaso é cego, a ele pouco importa? Por que ele ia querer fazer a vida viver? Né? Mas não, desde a vida mais microscópica, ela quer viver. Nós queremos viver. Então isso aí é uma prova de que Deus existe. Porque existe alguma coisa ali que impulsiona a vida, que fala assim, vida, viva. Né? E então agora vamos mudar o foco para o universo, por exemplo. A gente olha, a gente fala assim, será que o universo foi feito por acaso? Fala assim, bom, se ele foi feito por acaso, não pode existir ordem, não pode existir regras, não pode existir leis, porque se tem lei, tem ordem. E a pergunta que eu faço é, tem lei no nosso universo ou não tem? Tá cheio de lei aí, né, Marcos? Tem a lei da gravidade, que é a primeira que vem na cabeça de todo mundo, né? Tem as leis da termodinâmica, né? Tem a lei da conservação da energia, magnetismo. A lei de magnetismo, a lei de Murphy, as leis de Newton, né? Então tá cheio de leis no universo. E o que é lei? Lei é ordem. Mas o que é ordem? Se eu falar, tá cheio de livro aqui em cima da mesa, não tá? Se eu falar assim agora, vamos organizar esses livros? Primeira pergunta que vai vir na cabeça: organizar por quê? Por título, por idade, por tamanho, por cor, né? Então não existe ordem sem propósito, sem princípio inteligente. Então quando tem ordem, tem um propósito por trás. Se eu falar assim, vamos tirar o sapato todo mundo aqui, vamos jogar ali no canto da sala, aí fala assim, João, organiza o sapato para mim. Você vai falar assim, organizar por quê? Aí eu falo assim, não, porque eu quero ver os que são femininos, porque está precisando de doação de sapato feminino ali no vizinho, na entidade vizinha. Ah, então tem um propósito para essa organização, né? Agora vamos ordenar por sexo, né, do sapato. E só eu vou embora descalço, né? Então você está percebendo, Marcos, que ordem implica em propósito? Implica em inteligência. Isso. Então no universo, se tem ordem, tem um propósito por trás. E nós espíritas sabemos que o propósito do universo é o amor. Tudo isso que existe no universo é para pegar aquele ser simplesinho que começou a se desenvolver no cristalzinho que está rolando lá no leito do rio, né? Porque o cristal é uma estrutura organizada, né? Atômica, organizada. Então tem uma crisálida de consciência ali que está se desenvolvendo, né? Aí essa crisálida vai se libertar, né? Vai habitar um vegetal que vai sofrer as intempéries da natureza, sol, calor, vento, chuva, né? Pressão. E aí ela vai desenvolver a memória, né? Vai trabalhar com a memória. Aí depois ele vai habitar o reino animal e vai estar lá na tigresa, né, Marcos? Lambendo o filhotinho, né? E vai desenvolvendo aí aquele sentimento, aquela que antes é instinto, né? Que a gente falou aqui. Depois vai virar sensações no atual estágio que nós estamos hoje e começando a se desenvolver para sentimentos, né? Então é isso. Quando a gente começa a ter esse sentimento de que existe uma grandeza por detrás de tudo isso, coordenando tudo isso, né? Essa vida que está desenvolvendo o amor, a gente tem um sentimento de reverência, de humildade, de falar assim, nossa, existe uma força, uma inteligência, como o Marcos falou, por trás disso tudo aqui. Então quando a gente tem essa humildade de reconhecer isso, a gente começa a reconhecer Deus. É isso que é Deus, né? Não é aquele homem, aquele rei que pune,
né, que está sentado no trono, que está comandando, que está se vingando, que está castigando. Não é isso. Deus é essa inteligência suprema que está soprando vida e soprando amor no universo, né, com o seu hálito, né? Só o fato dele existir, existe o amor para todos os lados, porque ele emana esse amor. E nós que somos criação dele, que somos o propósito, né, da sua criação, nós estamos nessa onda, nesse vai e vem de amor, e cada vez mais exalando amor de nós também. Hoje nós começamos no amor no olhar, né, Vera? Nós começamos no bom dia, né, João? Mas nós vamos exalar amor também, né, Marcos? Nos nossos pequenos gestos, nossas atitudes para com o próximo. Eu acho que isso que é o bonito. Então, se a gente tiver essa humildade, né, de olhar para o universo com esses olhos, né, de ver uma folha de uma árvore cair, de ver a copa das árvores balançando no céu e falando assim, nossa, parece que elas estão reverenciando a grandeza de Deus, né? De olhar para o prato de comida e falar assim, nossa, que lindo isso daqui, obrigado por essa oportunidade de ter um prato de comida. Essa humildade, né, é a gente sentir Deus, é a gente amar Deus. Esse é um comentáriozinho que eu queria fazer. Tá inspirado, hein? Não, e assim, quando a gente fala de Deus, né, eu fico pensando assim, nós, para seres que estão abaixo de nós, que dependem de nós, somos deuses para eles também. Como que eu gostaria que Deus se comportasse em relação a mim, eu tenho que me comportar em relação a esses seres menores, né? De repente é a plantinha que eu preciso cuidar, é o bichinho que eu ponho comida, né? Eles encarnam a gente como se fosse Deus. Somos os anjos deles, os deuses deles. Né? Não é verdade? Então eu fico assim, eu sempre penso assim, eu gosto sempre de dar oportunidade para a vida, né? Eu vejo um marimbondo, alguma coisa assim, aranha, eu não mato nada, né? Nada. Às vezes a gente pisa em cima sem querer, mas naquela intenção de matar, né? Você pega, você vê a formiguinha, você vai com o dedão assim em cima, sabe? Espreme. Acho isso extremamente assim, né? Essa intenção ruim, negativa. Você tem a intenção de. Não vamos ter, vamos dar oportunidade para a vida. Eu gosto da oportunidade para a vida. Então vai lá no vidro, eu sempre ponho esse marimbondo no meu local de serviço, tem muito marimbondo. Mata que ele vai picar você. Eu falei, não, vou dar uma oportunidade para a vida. E solto ele. Ele falou, vai viver. Eu acho que assim, a gente quer esse sentimento de Deus e ele também deve ter esse sentimento com a gente. Não é verdade? E eu acho que é o comportamento que a gente tem que buscar, esse respeito para com tudo, não só com o nosso próximo ser humano, mas com toda a obra da criação. É verdade. Não é? É verdade. Isso tem que emanar de nós. Sabe, essa coisa. E é só com o passar do tempo, com o amadurecimento dos nossos sentimentos, refletindo sobre esse amor universal, que a gente chega a desenvolver tudo isso, né? Lógico, a gente não chega no 100%, né? Ainda tem muito que caminhar aí, mas eu acho assim, é dessa forma, né? Pensando dessa maneira. Muito lindo, muito bonito. Tem algum comentário, João? Você queria falar? Eu acho que essa questão a gente estava conversando agora há pouco, sobre a gente precisa aprender a amar para a gente parar de adoecer, né? A gente, nos mundos superiores, como os espíritos nos ensinam, né? São mundos onde não existe o sofrimento, né? Que seria o quê? A doença, né? Seria os problemas que a gente convive diariamente, não nós mesmos e com os nossos próximos, né? Próximos, mais próximos e outros mais distantes. A gente vê tanta coisa difícil, né? Esse nosso mundo de expiação e provas, né? Então a gente precisa, assim que a gente conseguir entender, aprender e praticar, assim que a gente for ensaiando, for melhorando, né? Essa nossa questão de amar, essas doenças vão desaparecer, né? Exatamente essa transformação que já está ocorrendo, né? Nós estamos sendo agentes dessa mudança, né? Essa nossa conversa hoje aqui, falando sobre o amor, com certeza já estamos aí enviando vibrações muito positivas, né? Nesse aspecto, incentivando as pessoas, todos nós, né, a amarmos. E com isso a gente vai fazendo, né, sendo agentes de mudança, né, para mudar esse nosso
planeta, né, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, né, que você comentou, né, Vera? Então acho que é assim, a gente exercitando, né, esse amor, e a gente vai deixar de adoecer essas coisas tipo câncer e outras coisas, né, difíceis que a gente vê, depressão, né? Eu considero depressão uma grande falta de amor. É falta de amor, exatamente. Então, assim, a gente, é uma forma, né, igual, por exemplo, o ódio, igual foi comentado, assim, o ódio é o amor doente, né? Adoecido, né? Adoeceu o amor. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir, no esforço coletivo, né, transformar esses sentimentos todos em amor, pronto, acabou. É só isso que a gente tem que fazer. É só isso. Então, quer falar mais alguma coisa, Vera, Marcos? Não, eu ia colocar uma coisa aqui, mas como está faltando um pouquinho para acabar o nosso programa, eu acho que não vai dar tempo, porque precisaria de mais 2 horas, né? Porque a gente falou de amar a Deus, né? Você mesmo colocou, Fábio, que é difícil, né? Porque amar a nós mesmos e amar ao próximo. Então tá super difícil essas 3 coisas, né? Aí Jesus ainda em cima disso é assim: amai vossos inimigos. Próxima semana. Então, por isso que eu falei, aí leva mais 2 horas, porque a gente está falando só do amor aqui, que a gente consegue sei lá, doar para os outros, né? Aí quando Jesus ainda dá o golpe de misericórdia e fala: amai os vossos inimigos, né? E aí então é mais difícil ainda. Mas eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias no YouTube, aliás, recomendo, né? Basta que vocês coloquem aí, ouvintes, Haroldo Dutra Dias, vocês vão achar dezenas de palestras fantásticas. Mas eu estava escutando, né, uma palestra, e ele disse que uma vez o Chico Xavier recebeu uma senhora, e a senhora estava falando para ele que ela dava muito amor a todas as pessoas da família dela, ao marido, aos filhos. Ela não recebia esse amor de volta, né? Muito ao contrário, talvez recebesse outras coisas menos nobres. Aí o Chico falou para ela: minha filha, você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Então, você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Eu acho que é um pouco isso, né, que nós estamos falando aqui. Eu acho que a gente tem que aprender isso mesmo, né, a se nutrir do amor que você dá. Se você começa a dar amor, se você começa a dar sementes de